Eu vou ler alguns posts, como sempre, e comentar esses posts, né? Mas eu gostaria de citar aqui algumas fontes básicas das nossas raivas. Aquela raiva mais conhecida, mais animal, né, é aquela raiva orgânica. Quando a pessoa tem prisão de ventre, ela é mais dada à raiva. Isso supondo que a pessoa tem uma vida totalmente resolvida, está tudo bem, a libido está solta, está tudo em ordem, não está brigando, não está competindo, não está recebendo nem fazendo desaforo, nem nada, está em harmonia, mas de repente o intestino por alguma razão não está funcionando direito. Aí a pessoa tem aquela propensão a ter surtos de raiva. Dizem até que o intestino é o nosso segundo cérebro e ele é responsável muito pelo nosso estado de espírito, nosso estado psicológico, não é? Tanto que quando a pessoa faz a famosa hidrocolonterapia, que é uma lavagem do intestino feita num lugar com médico especializado e tudo, a pessoa ela dá uma... é como se ela tivesse mudado o astral dela, muda o astral muito. Tenho vários clientes que já fizeram esse procedimento e na sessão seguinte aqui do coach chega flutuando, né, de leveza, de alegria, de contentamento. E o contrário disso é quando a pessoa está com o intestino preso, está carregado de fezes, a pessoa fica, popularmente chamado de, a pessoa fica enfesada. Então esta é a raiva orgânica, né? Vamos falar primeiro para a gente já deixar de lado e vamos para as outras que eu acho que que deve ser o foco principal e a curiosidade de todos nós ao falarmos de raiva. Quando a gente tem aquela raiva de origem inexplicada, aquela e constante, quando ela é constante, é uma raiva, ela é sistemática, quando o nosso pavio é curto, não raro confiram, repito, é devido à libido reprimida. A libido é o principal, é o mais intenso, é o mais intenso canal de expressão de energia do ser humano. É ligado à sobrevivência, à preservação da espécie, está situado, como todo mundo sabe, no ventre, e nós todos daqui do Ocidente, muitas sociedades orientais também, mas com certeza todos nós aqui do Ocidente, judaicos, cristãos, reprimidos, sujeitos a esse superego repressor imenso, nós estamos sujeitos, estamos regidos, temos a nossa libido. Nós não somos donos dela, achamos que somos, mas não somos, né? Para que nos tornemos donos da própria libido, nós temos que fazer um trabalho longo, árduo, mas sempre muito bom, de resultado bom, porque nós temos que nos livrar da culpa da soltura da libido, né? E a libido está na mão da maioria das igrejas, está na mão da moral hipócrita, que é imposta para as pessoas sistematicamente, e ela está também, não no social aberto, no templo da igreja e no social quando você põe a cara na rua, ela está dentro de casa. Essa orientação ela vem vindo de pai para filho desde praticamente sempre, desde que a sociedade virou, desde que foi instituído pelo menos o casamento. Casamento que nasceu, vamos lembrar, a partir do momento que o homem se tornou sedentário. Um casal ali, um grupo mantinha uma horta ou um pomar muito grande para todo mundo comer. Quando morria esse casal, os filhos eram escravizados pelos mais espertos, entre aspas, né? E aí esses filhos perdiam o direito, eles eram escravos, eles deveriam ter o direito de gerir aquela horta ou aquele pomar, né? Aquela plantação toda feita. Então, por isso nasceu o casamento, nasceu porque havia o pensamento o contrário do colaboracionismo, né? Já estávamos em estado de praga biológica, né? Nós entramos em estado de praga biológica, então logo nos livramos dos predadores visíveis, batendo, arrumando, criando esses artefatos de caça, de defesa, e matávamos leões a porretadas, em grupos, fomos nos livrando dos predadores visíveis e aí aumentou a população, já começamos a entrar em estado de praga biológica
E em seguida o próximo passo rumo à desarmonia maior foi o sedentarismo, quando a gente preguiçosamente parou de querer ir atrás de alimento, andar para lá e para cá, porque nós somos colhedores, né? Nós passamos a caçar, ou caçávamos já, que já é também uma distorção, mas dá para fazer a caça negociando com a natureza. O que não dá para fazer é desaforo, e o nosso movimento de sedentarismo ele foi desaforado com a natureza. Dá para ser sedentário, dá para não ficar andando atrás de alimentos, mas tem que negociar com a natureza. A gente criou lixo biológico e lixo comportamental também. A natureza, quando a gente entra em estado de praga, qualquer espécime, ele é dotado, é um botão que a natureza aperta, empurrando a pessoa para se destruir o semelhante, destruir o meio ambiente, criar um caos ali para que morra um maior número de pessoas e fique aquele número pequeno, ou no tamanho certo que a natureza entende que seja um número saudável para aquele lugar ali, né? Eu estou falando tudo isso para a gente embasar o que estamos falando sobre libido. No social, nós começamos a criar leis e imposições para reprimir a libido. Porque os poderosos, aqueles que guerra, poder, tudo isso faz parte de praga biológica, o poder de poucos sobre muitos. Os poderosos, lógico, perceberam rapidamente que quando eles têm o exercício da sexualidade de uma pessoa sob o controle deles, eles têm essa pessoa na mão deles. Então aí cria toda uma regra, todo um conjunto de dogmas, de normas, de cláusulas comportamentais, de forma a reprimir, a condicionar o exercício da sexualidade, né? Reprimindo a sexualidade. É como se ele tivesse que dar autorização para que o outro exercesse a sexualidade. Pode exercer o sexo desde que cumprindo esses tais padrões. É lógico que você vai, com isso cria-se uma sociedade completamente reprimida, com a libido completamente travada. E a gente vem há milênios assim, né? Claro. Então não é de estranhar que a gente que todos estejamos com a libido muito comprometida. E raiva, que é o assunto de hoje, é também e muito fruto da libido reprimida. Se você reprime um impulso, um dos impulsos mais fortes que você tem para a natureza é o mais forte. A natureza quer uma coisa só da gente: sexo, para preservação da espécie. É um impulso mais forte que nós temos. Se você reprime isso, você implode. E aí vai explodir, claro, vai explodir com raiva. Quando explode, explode com raiva. Quando fica implodindo, adoece e morre, não é? Então nós ficamos transitando entre essas duas coisas, a raiva para dentro e raiva para fora, né? Então a libido reprimida é a fonte, eu entendo que seja a fonte mais intensa da nossa raiva. O fato de não podermos exercê-la, nós não somos capazes de decodificar, de explicar, de enxergar. A gente tem isto reprimido e aceita, pronto, para viver em sociedade é assim, aceite, e a gente engole, só que vai lá para o inconsciente e vai formar aquele que eu costumo chamar de container de detritos emocionais guardados. Aí quando você tem um surto reativo, você tem uma provocação e você vai reagir, inconscientemente ou desapercebidamente, você, quando reage, você não está pensando, você não está percebendo. Você vomita esse container de raiva. Muita gente tem surtos dentro dos quais é capaz de assassinar, de bater, de ferir, de violentar pessoas. É libido mal resolvida, né? É libido travada, guardada, né? Não existe a não ser que depois que a pessoa vai procurar um tratamento psicológico e que tem sorte de achar um bom tratamento, começa a liberar e começa a se tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais solta. Do mesmo jeito que aquele que está com o intestino travado, cheio de fezes, quando ele evacua, quando ele faz a lavagem do intestino, ele fica mais leve. A pessoa, quando também ela faz uma terapia, ela limpa, ela esvazia todas as fezes, os detritos emocionais que estão guardados ali. E o maior deles é o resultado da libido reprimida. Essa raiva então inexplicada, eu entendo que venha 90% pelo menos da nossa libido reprimida. Tem outras raivinhas também, mas elas vão lá para o mesmo baú, junta tudo
aí deu uma provocadinha, xingou, quando sai aquele caminhão, aquele vômito que parece uma represa de detritos sobre outras pessoas, né? Gente, eu gostaria de já começar a exposição do post e comentário dele com a resposta final, para que durante a minha leitura eu gostaria que vocês pensassem, na medida que eu for lendo, vocês e comentando, vocês fossem refletindo sobre esta frase que eu criei e que de volta e meia repito nos meus posts. Raiva é sempre de si mesmo. A nossa raiva é sempre de si mesmo. Está projetada no outro. Foi o outro que me traiu, o outro que aprontou comigo, que fez alguma coisa. Mas no fim das contas, você fazendo a continha ali, é a raiva de você. Por você não ter percebido em tempo a traição, a puxada de tapete que alguém fez com você. Por você não se perdoar porque você foi ingênuo e permitiu que o outro puxasse o seu tapete e te prejudicasse, né? Enfim, no fim das contas a gente acaba tendo essa raiva, é sempre da gente mesmo, a gente projeta no outro. Quando a gente não responde assertivamente, quando alguém nos faz uma provocação e a gente não tem uma resposta digna na hora, a gente entra em raiva da gente mesmo, por não ter tido a resposta, por não estar acostumado a pensar e a refletir sobre respostas, sobre as coisas que a gente vive. Aí de repente vem uma pessoa e faz uma insinuação sobre um comportamento nosso, e aí ficamos sem resposta porque não estamos acostumados a pensar sobre o nosso comportamento, né? A gente vai vivendo meio que refletidamente, né? E não tem a resposta pronta e assertiva e digna para ser dada, né? Com o tempo, quando a gente treina em coaching, quando a gente treina a fazer isso, não importa que você não dê a resposta no primeiro dia. Importa que você vá para casa pensando, não, olha, eu vou elaborar uma resposta e vou dar essa resposta, nem que seja daqui 2, 3 dias para esta pessoa. Ou seja, isto não vai ficar assim, não vai ficar, a pessoa me desqualificou e eu aceitei aquilo. Se eu não aceitar aquilo, eu transformo em palavras, demore o tempo que demorar, e exerço a assertividade, né? E com isso eu diminuo o container de detritos emocionais, é menos uma raiva que eu tenho, né? Vamos lá então. A raiva, o alimento dos ressentidos. Primeiro post que eu vou ler e comentar aqui, né? Raiva, o alimento dos ressentidos. Tem pessoas que se alimentam da raiva, né? Eles são ressentidas e gostam de ficar alimentando a raiva, alimentando, porque não consegue ser assertivo. Então ela fica cozinhando a raiva, né? Fica aquele prato do dia, né? Algumas pessoas precisam sentir raiva constantemente. Dependem emocionalmente de bodes expiatórios em quem possam despejar a ira contida que nasceu quando foram submetidas a desqualificações sistemáticas por parte de entes a quem deviam obediência ou submissão. Então elas dependem emocionalmente desses bodes expiatórios, né, em quem elas possam despejar. Ou seja, é o chefe que dá descasca lá um marido. Não, o homem que é marido chega em casa, ele descasca a esposa, que descasca os filhos, que descascam o cachorro, né? Ao longo da vida vão deixando pelo caminho os cacos da sua autoestima despedaçada, quando a pessoa não é assertiva, né? Gerando antipatias, conhecendo a amargura do desprezo e tentando se convencer de que todas as pessoas são injustas e ingratas. Não são. Depende de como nos postamos diante das pessoas. Depende de como é a nossa relação com as pessoas. Às vezes a gente favorece que a pessoa seja injusta e ingrata, quando a relação não é digna. A gente conduz de uma certa forma a fazer chantagem ou fazer uma permuta indigna com o outro. Aí a gente desperta no outro aquele lado injusto e ingrato da pessoa, né? Ao longo da vida, esses ressentidos, né, que se alimentam da raiva, eles vão deixando pelo caminho os cacos da sua autoestima despedaçada, gerando antipatias, conhecendo a amargura do desprezo e tentando se convencer de que as pessoas, todas as pessoas, são injustas e ingratas. Tamanha insegurança gera ainda, como defesa, uma arrogância insuportável que as atiram na cova da solidão do tipo abandono. Lembrando aqui, gente, que arrogância e timidez são reações diversas, diferentes, em relação à notificação que o mundo nos dá de que somos desprezíveis.
Então quando a gente nasce, a gente sente em algum momento que não basta ser o que a gente tem que se qualificar segundo os parâmetros da sociedade para sermos aceitos. E aí isso já gera uma insegurança muito grande, uma raiva muito grande também, uma raiva, digamos, original, né? O pecado original, a raiva original. E daí nós temos dois tipos de reação: ou arrogamos, que brigamos com o mundo, ou intimidamos, implodimos. O arrogante explode, o tímido implode, né? Essa tamanha insegurança gera ainda como defesa uma arrogância insuportável que atira essas pessoas na cova da solidão do tipo abandono. Ou seja, são pessoas que não respondem na hora que são desqualificadas. Elas guardam, elas amargam aquilo ali, abaixam a cabeça, mas não estão aceitando aquilo como um guru iluminado aceita, que tem a compreensão, transcende aquilo que foi dito, está num outro patamar de vibração. Não, a pessoa implode, ela morre de ódio e vai descarregar em outras pessoas e acaba gerando uma arrogância muito grande, vai brigar com o mundo, né? Este é o fundo do poço. É exatamente aí que parte dessas pessoas vai procurar ajuda, parte, né? As sortudas, né? Parte dessas pessoas vão procurar ajuda e conseguem uma vida afetivamente saudável, né? Para isso é preciso não focar o fundo do poço, mas sim olhar para cima, para ver a luz e humildemente pedir ajuda para sair dali, né? Esse seria a reviravolta, a cura da pessoa, o movimento de cura da pessoa que está ali ressentida, amargando. Ela para com tudo. Opa, eu quero consertar esse negócio, o carro está com defeito, vamos levar no mecânico, vamos consertar isso aqui, fazer uma revisão, né? Muito bem, outro post que eu escrevi em 18 de maio de 2012, que diz o seguinte: a raiva é sempre raiva de si próprio. Isso eu abri lá, sugerindo que a gente ouvisse todo esse comentário aqui inicial, à luz desta frase: a raiva é sempre raiva de si próprio. Por ter permitido, né, a raiva, eu tenho raiva de mim mesmo, por quê? Porque eu me permiti ser invadido, abusado, desqualificado e desprezado, e por aí fora. A impulsividade e o medo não administrados nublam a nossa percepção e, sem querer, nós vamos abrindo exceções nada saudáveis. Quando percebemos, ops, morremos de raiva do invasor, mas no fundo nós sabemos que é raiva de nós mesmos por não termos percebido e colocado o limite. É uma sociedade que vive em guerra, todo mundo invadindo todo mundo, depredando todo mundo. Então o que mais existe é invasão de espaço pessoal. E o que é mais necessário nessa relação é delimitar o território. Você delimita, você reconhece, isto aqui é o meu espaço, e comunica: olha, até aqui. Daqui para cá, só se você for convidado, senão é invasão. E se for invadido, eu vou botar para fora. Essa postura é absolutamente saudável. Quem não entender, azar o dele, problema dele, ele que vai resolver este problema, vai se sentir rejeitado, etc e tal, mas aí é um problema dele. Ele vai se sentir, você não o rejeitou, você simplesmente, você fez valer o seu direito não judicial, mas o seu direito humano de não ser invadido no seu espaço. Você tem todo o direito, é a sua saúde que está em jogo, não é? Então uma pessoa mais lúcida, mais perceptiva, vai entender e vai até: opa, que bom que você falou, porque assim eu não te invado, obrigado por ter avisado, agradeço, não é? Quando a gente não age dessa forma, a gente morre de raiva do invasor, mas no fundo a gente sabe que essa raiva é da gente mesmo, por a gente não ter delimitado o território, ter comunicado gentilmente ao outro. Esse comunicado pode e deve ser sempre gentil, não precisa brigar. Pode falar não, mas como? Começa a xingar você, dar adjetivos desqualificativos para você. Não, mas é o meu espaço pessoal, eu fico com ele, eu não quero, muito obrigado, o que você está querendo fazer por mim, não quero, tá bom, muito obrigado, não quero, e pronto, né? Foi a baixa autoestima que produziu essa questão de se deixar invadir, não é? A gente não se gosta, porque o mundo diz que a gente não é gostável, a gente acreditou nessa mentira, a gente não se gosta, e acha que para conseguir o afeto dos outros a gente tem que fazer concessão. Opa, eu tenho que ser muito especial para o outro. Especial o quê? Aquele que se deixa usar o tempo todo.
E aí a gente entra pelo cano, a gente consegue uma certa admiraçãozinha, um certo aplauso aqui ou ali, mas a gente vai adoecendo, vai implodindo, né? Aí a raiva, além de não servir para nada, torna-se um segundo problema desnecessário. O saudável é aprender com experiência e treinar o aumento da percepção. A autoestima vai agradecer muito por isso. Saber dizer não é dizer sim para a autoestima. A gente tem medo de dizer não por causa do medo da rejeição, porque a gente já está rejeitado desde o nascimento. Como do jeito que você não é bem-vindo. Então você tem que fazer o diabo, você tem que dar 100 para receber um e agradeça se receber um. E não é assim que funciona. E quem determina essa quantificação, essa qualificação relacional é você sempre, sou eu, somos nós. É a gente que determina isso, não é o outro que determina. A sociedade está toda aí no sentido de sugar o máximo possível. Todo mundo querendo sugar tudo e mais um pouquinho. Agora, basta você botar o limite e as pessoas vão respeitar. Os mimados, os borderlines, os meio maluquinhos, eles vão ficar um pouco chateados, não, mas vai entender. Se você se impuser, eles vão entender, né? Saber dizer não é dizer sim para a autoestima. Muito bem, vamos adiante fazer a leitura e comentário do nosso próximo post aqui. O próximo post eu escrevi no dia 29 de maio de 2012. Pai e mãe, aí eu vou para dentro da família, né? Raiva é sempre da gente mesmo. Vamos ouvir esse post à luz também dessa frase, né? Para depois na hora dos comentários a gente falar sobre isso, né? Pai e mãe são referência para quase tudo nas nossas vidas. Nem tanto pelo que eles falam, mas mais pelo exemplo que dão. Essa referência tem quase total ascendência sobre o nosso comportamento, pelo menos até os 25 anos de idade, aproximadamente. Quando tudo dá certo, é nessa idade que as pessoas começam a criar coragem e passam a desenvolver o último estágio da individualidade e para viverem, né, segundo suas próprias ideias em relação à vida. Isso se chama maturidade emocional. Elas percebem que, pelo fato de romperem com as ideias dos pais, não estão rompendo com os pais. Isso é o caminho da saúde. Eu vou repetir porque isso é básico. É básico. Quando chega nos 25 anos de idade, o jovem... eu penso diferente do meu pai e da minha mãe. Poxa vida, mas toda vez que eu falo que eu penso diferente, eles caem de pau em cima de mim, o que é um erro por parte dos pais também. A não ser que aquilo seja um pensamento, uma filosofia deste filho que vá levá-lo a uma lesão. Ou seja, eu quero ser traficante de droga, eu gosto de ser assassino, eu gosto de, enfim, qualquer coisa extremamente lesiva, né? Mas quando é uma filosofia religiosa diferente, quando é um pensamento filosófico diferente, político diferente, um critério de relacionamento diferente, né? Que não é necessariamente lesivo, destrutivo, né? Que é apenas diferente. Então tem muitos pais que não aceitam isso, né? E seguram o filho à custa de chantagem naquela filosofia dos pais, por chantagem, por pressão e por coerção. O que acontece? Esse filho não vai amadurecer nunca, com 40 anos vai estar lá vivendo dentro de casa, fazendo viagem às custas da aposentadoria da avó e do avô. Que isso é análise de mercado, isso é pesquisa de mercado. Nas propagandas para pensionista do INSS, você quer pagar a faculdade do seu netinho e tal, isso já é um elemento de mercado, avós sustentando, custeando netos, porque não foram. Lógico que tem um componente de mercado muito sério, que o mercado está muito escasso e está muito difícil o jovem conseguir independência financeira cedo. Mas se ele não consegue independência emocional, ele não vai conseguir a financeira de jeito nenhum. Então precisa deixar aí, precisa deixar. Você criou excelente meio, educação, agora deixa aí. Ele andar por si próprio é a consagração do sucesso da paternidade, da maternidade, não é? Então vou repetir aqui, não é? Pelo fato dele romper com as ideias dos pais, ele não está rompendo com os pais. Ele está pensando diferente. E quando tem a sorte, os pais estão ali
coniventes com isso. Não, tudo bem, eu respeito, você já é um homem, você já é uma mulher adulta e tudo, eu respeito, né? Você pensa diferente, vamos conversar sobre isso, né? Esse é o caminho da saúde. Mas como nem sempre isso dá certo, ao contrário, né? Prosseguem mediunizando os pais em si, vivendo os pais dentro deles, né? Entra aí um fator complicador, por serem imperfeitos, né? E não poderia ser diferente, e exercerem autoridade sobre os filhos, muita raiva contra os pais é gerada nos filhos. Sem resolver essa raiva, as pessoas escolhem permanecerem como cópias dos modelos de pensamento e modelos emocionais dos pais para manterem o vínculo. Ou seja, só vou conseguir ficar lá sentindo que eu sou amado e que eu amo meu pai e minha mãe e que eu sou amado por eles, se eu pensar igual a eles. Isso é um maior crime existencial, ideológico, de pensamento, liberdade de pensamento, não é? É um estupro, é um constrangimento, estupro ideológico, não é? Eles acabam mantendo também o vínculo de ódio, porque, puxa, para eu sentir que eu sou amado, ou pelo menos para meu pai e minha mãe falar que me amam, eu tenho que pensar igual a eles, eu não posso pensar o que eu sinto, o que eu penso, então eu não existo para eles, eu sou amado enquanto clone deles, e isso gera um ódio absurdo, não é? A autoestima vai para baixo, mais ainda, aumenta o ódio, a raiva. Ódio esse que será projetado em cada relacionamento das suas vidas. Então, ela vai arrumar um namoradinho parecido com o modelo afetivo que ela aprendeu ali com pai e mãe, né? Se tem essa chantagem, essa coerção, ela vai arrumar um namoradinho igualzinho, que vem reproduzir igualzinho, tudo que ela vive, né? Dependendo do relacionamento, com maior ou menor intensidade, ela vai ter um relacionamento de mais ódio, né, onde esse amor, entre aspas, que ela vai viver com um namoradinho ali, vai ter mais ou menos ódio de acordo com mais ou menos ódio que ela tem na relação dos pais, né? É modelo afetivo. Essa é uma das grandes besteiras que a nossa sociedade tem, que precisa ser corrigido com o tempo, o quanto antes, que é filho ter como modelo de homem e de mulher apenas uma pessoa. Não é para ser assim, biologicamente não é isso, é um bando, é todo mundo é pai e mãe de todo mundo. Todo mundo está jogando a favor, está vivendo a favor de todo mundo, né? Só que aqui a gente ainda está nesse estado de praga que inclui mais essa perversão também, né? Ódio esse que será projetado em cada um dos relacionamentos de suas vidas, dependendo do relacionamento, com maior ou menor intensidade. Em geral, as pessoas acabam contratando, entre aspas, relacionamentos para dar vazão a esse ódio. Então, ela contrata um rapaz, ou ele contrata uma moça, contrata que eu digo, vai namorar com, e está contratando ao mesmo tempo um clone da mãe, um clone do pai, ou um misto dos dois, para descarregar nele, namoradinho ou namoradinha, o ódio que não pode, por lei, é proibido, até eticamente, religiosamente é proibido odiar pai e mãe, né? Mas está lá, o ódio está lá acontecendo, ele só vai transferir o ódio para o outro lá e descasca o outro mesmo. Começa aquele surto hormonal, aquela relação maravilhosa, não estão preparados para estabelecerem e manterem um vínculo afetivo saudável e logo logo começa a vir aquela manifestação do ódio, ódio do pai, ódio da mãe, que nele pode projetar, nela pode projetar namoradinho, é estranho, não é do sangue do meu sangue, né? E um pega o outro para Cristo, né? E aí fica aquele relacionamento de amor maravilhoso, aquela delícia, o voando caco de vidro para tudo que é lado, né? Então as pessoas em geral acabam contratando relacionamentos para darem vazão a esse ódio. Com o pretexto de buscarem amor, procuram alguém a quem possam odiar, alguém a quem possam descarregar, em quem possam descarregar a raiva. São relações extremamente passionais, recheadas e confeitadas com pura reatividade, que se prolongam por toda a vida e atravessam gerações. A família é a melhor forma organizada que nós conseguimos até hoje para preservar a espécie, mas isso não quer dizer que o projeto esteja pronto. Ter um só homem, como eu acabei de falar, ou uma só mulher como referência para a formação, tem se mostrado um modelo que carece e muito de aprimoramento. É covardia em relação aos pais e precariedade em relação aos filhos. Covardia porque, segundo a psicologia até bem pouco tempo atrás, 20, 30 anos, tudo é culpa da mãe, culpa do pai.
Não é culpa, é causa. Né? Não tem que malhar mãe e pai. É claro, não tem manual de instrução. Eu vivo falando aqui, não tem. Para fazer um celular tem 40 mil pessoas envolvidas no projeto, no mínimo. Pegar toda a tecnologia vai ter 10 milhões de pessoas envolvidas. Para casar e procriar não tem, é no improviso. É imitando. Imitando como é que chama? O padrão que já está desgastado ao extremo. Né? Então não tem manual de instrução. É claro que vai errar, é claro que. E também não foi feito para ser assim. É muita arrogância, é muita covardia, né? Como eu coloco, é covardia em relação aos pais. Como é que vai botar na mão de um único homem a responsabilidade pela administração total de um novo ser, de uma única mulher? É lógico que vai dar problema. Se são mais pessoas focadas no afeto, num mundo que não esteja em estado de perversão, de praga biológica, aí tudo bem, que é como a gente foi feito lá no original. Não era um paraíso, porque a gente tinha uma percepção ainda pequena das coisas, né? Hoje a percepção aumentou. Falta reagrupar de um jeito mais harmônico. É covardia em relação aos pais e precariedade em relação aos filhos. Ou seja, é muito pobre. Ter um pai só é muito pobre. Tanto que os filhos acabam elegendo, não falam muito, até para não desagradar os pais e tudo, né? Acabam elegendo outras figuras masculinas e femininas também. Né? Os que são um pouco mais criativos, os se permitem sem culpa, porque alguns fazem isso com culpa aí a nossa bagunça, é uma bola de neve de problemas. Né? Para o amor ser vivido, a paixão precisa ser curada. Vamos lá, agora eu acho que é o último post, né? Vamos lá. Esse eu escrevi no dia 25 de junho de 2012. Se alguma pessoa provocou raiva em você, livre-se dela o quanto antes. Eu estou me referindo à raiva, então a pessoa. Né? A raiva é sempre da gente mesmo, outra vez, né? Por não termos falado ou feito na hora certa o que tínhamos para dizer ou fazer. Aceite ser um ser falível, não se condene, não condene também a pessoa. Ela estava fazendo o que sempre faz. Pegue essa situação de equívoco e transforme em acerto para situações e pessoas futuras. Enquanto você estiver possuído pela raiva, não fará nada do que de fato quer fazer, além de se envenenar. Respire, perceba a situação e vai falar em tom de conciliação. Pronto, o sapo já não estará mais na sua barriga, em nenhum lugar de você. Você falou, né? Depois disso, a resposta ou reação do outro será uma questão unicamente dele. Você merece o melhor tratamento, a começar por você mesmo. E lembre, quando uma bomba explode, o maior prejudicado é a própria bomba. Não esqueça disso. Quando você explode, o maior prejudicado é você mesmo. Quando você tem aquele surto de raiva, o maior prejudicado é a sua saúde. Por pior que seja o que você faça para fora, o pior é você mesmo. A explosão está acabando com você, né? Então, até a bem da saúde, procura ter uma percepção maior de você e do outro, para que você possa perceber a situação e não reagir à situação. E percepção, eu estou careca de falar aqui e não me canso, e vamos falar sempre disso. Percepção maior a gente adquire com meditação. Quando o ego fica quietinho, você faz o silêncio físico, o silêncio emocional, que é não querer nada, o silêncio mental, que é não pensar em nada, mesmo que você tenha imagens mentais, você não trabalha sobre elas, você fica indiferente a essas imagens, até que você consegue uma hora o silêncio mental, nada mesmo. Aí você está soberano sobre o seu ego, que é composto pelo seu físico, pelas suas emoções e pela sua mente. Enquanto você não tem soberania sobre o seu ego, você vai ficar passageiro das raivas, dos ódios, enfim, dessas emoções todas destrutivas, né? Então, o que nós vamos fazer agora, gente, terminando, acabei a exposição, nós vamos fazer o nosso treinamento de meditação, como sempre.